Bem-vindos à aula de células-tronco, a série Biologia, número 14. Veremos então como as células-tronco vão modificar a medicina e quais são as coisas que vocês têm que aprender, quais os conceitos para a prova. Vamos lá. Então, Tela Vestibulares com o professor Rodrigo Berratti. Tudo bem com vocês? Veremos então, especialmente aqui na aula de células-tronco, um assunto extremamente importante que vai levar você ao conhecimento da medicina moderna do século XXI. Ainda não conseguimos dominar totalmente as células-tronco, mas vocês vão ver os principais conceitos, de que forma isso cai na prova. Grande abraço! Vamos lá, aproveitem! Bom, inicialmente temos então as células-tronco. Por que chama células-tronco? Porque elas vão dar origem, a ideia vem de dar origem então a uma série de células, tá? Isso se chama então células-tronco. Claro, queridos? Então, células-tronco vem a ideia do tronco, que gera então os ramos. E esses ramos, esses galhos, né, seriam as células. Então, a gente colocaria as células nos ramos: célula muscular, célula nervosa, célula epitelial, enfim, todas as células que a gente conhece. Então, as chamadas células-tronco, ou stem cells. Por que eu estou falando em inglês com vocês? Porque pode cair na prova de inglês. Normalmente cai. Essa aula também tem a ver com linguagens. E claro, meus queridos, então prestem sempre muita atenção a esses detalhes que podem cair na prova. Vamos lá. Continuando então a análise de células-tronco. Primeiro, como que são geradas as células-tronco? Primeiro, a fecundação do óvulo e do espermatozoide leva à fecundação, que é um processo de iniciação de um ser vivo completo, no caso aqui o ser humano. Então vai gerar o ovócito, que pode levar a um conjunto de células, normalmente 64 células, depois de crescimento de uma, depois cresce em duas, cresce em 4, cresce em 8, certo? E aí vai criando-se o que a gente chama de mórula. Mórula, então, é um aglomerado de 64 células. Então lembre, primeiro o ovo fecundado, o ovócito, então vai ser uma célula, duas células, 4, 8, 16, 32, 64. Quando chegar nesse 64, a gente dá um nome de mórula, porque parece uma amora. A ideia é essa. Depois vai acontecendo o quê? Que essa massa de células, tá, ela vai criando líquido e vai formando então, para vocês, uma concavidade. E depois vão nascer células aqui. Isso é um globo, pensa tridimensionalmente, como se fosse uma bola de futebol. Beleza? Bom, vamos continuar então a análise. E aqui dentro formam-se então células diferenciadas. Dentro desse material existe então a massa celular interna. E é daí que surgem então as células-tronco. São células que dão origem a todas as células do corpo humano. Vão dar origem às 216 diferentes tipos de célula. Na verdade, temos trilhões de células. São 216 tipos diferentes. Beleza? Bom, analisando então inicialmente esse processo, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema imune, e aí vai. A célula, uma série de fatores. Bom, na medicina e na biologia básica, nós estamos tentando entender as células-tronco para a regeneração. Essa é a função das células-tronco. Tanto a regeneração como o crescimento, tá? Diferenciação celular,
para formar um indivíduo. Mas a principal função, a gente pode falar terapêutica, é a regeneração dos órgãos. Foi claro, queridos? Se perguntar na prova, qual é a função das células-tronco? Regeneração. Bom, os órgãos, então, se alguma doença, alguns problemas gerados em órgãos. Tá? Muito bem. Então, quem inventou esse nome? De onde veio essa... O Alexander Maximov, em 1908, criou o termo, então, um congresso em Berlim, na Alemanha. Ele criou, então, o termo células-tronco, que dão origem a todas as outras células. Tudo bem, queridos? Bom, tá aí o histórico, então. Depois, a partir de 1908, foi um desenvolvimento enorme, até que, entre vários outros pesquisadores, nós temos que prestigiar alguns. Prêmio Nobel de 2012, John Gordon. Ele trabalhou com sapos. Então o que ele fez? Tirou uma célula humana, tirou o núcleo, pôs em uma outra célula do sapo. Não é que gerou, então, olha só. Ele destruiu a célula do núcleo do sapo. Ele então repassou o núcleo para uma célula o núcleo de uma célula humana, do epitélio intestinal, para uma célula. Aí ele manipulou o desenvolvimento, então, e gerou, então, o desenvolvimento de uma célula que depois deu origem a um outro sapo. Fantástico. Fantástico, né? Ele conseguiu gerar, então, um sapo a partir de uma célula humana. Qual é a ideia disso? Células-tronco. Então veja lá, aqui o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina 2012, Shinya Yamanaka, transformou uma célula humana, célula adulta humana, isso é uma novidade, em célula-tronco pluripotente, que dá origem a várias células normais. O que ele fez então? Pegou uma célula do rato, de laboratório, usando os diferentes genes, SOX2, KF4, o suficiente para converter a cultura de células embrionárias do rato ou adultos fibroblastos, que são essas células, em células pluripotentes, que podem dar origem a todas as outras células, como se fossem células stem cells, células-tronco pluripotentes, como se fossem embrionárias. Então ele consegue converter essas células. Aqui no Brasil existem dezenas de pesquisadores, as mais conhecidas, Maiana Zatz, da USP, e a Lígia da Veiga, também da USP. Tem o pessoal da UFRJ e de outras grandes universidades. Eu não vou falar todos, porque não vem ao caso aqui nessa aula. Vocês podem procurar isso na internet. O que mais? Bom, célula-tronco de rato são próximos do ser humano e por isso são estudadas, são geneticamente parecidas, comuns, não somos parentes. E o futuro da medicina, então, depende, além do conhecimento da genética, biologia molecular, mas desse bolinho de células, aqui numa fase chamada blástula, depois da mórula, né, que é a parte que a gente viu, nós temos então uma fase chamada blastocisto, isso em embriologia. O blastocisto é uma montanha de células que tem lá algumas células na massa interna, que são chamadas então de massa interna ou massa celular interna. Aqui a gente pode chamar já de células-tronco. Bom? Então aqui a gente tem as células-tronco que a gente tanto fala. Só para revisar. Essas células vão dar origem a todas as células do corpo? Sim, fantástico. Isso é incrível, né? Por quê, professor? Vocês viram a aula de diferenciação celular? Diferentes RNAs mensageiros, diferentes sinais químicos, eles vão se transformar então numa série de células diferenciadas. Tá bom? É isso que vai acontecer.
Bom, vamos continuar aqui. Aqui a gente tem um resumo de tudo que a gente poderia ver. Potencial uso das células-tronco. Então, potencial uso das células-tronco. Professor, que está em inglês, né? Porque eu achei que ficou mais fácil. Então, contra AVC, traumas no cérebro, deficiências de aprendizagem, mal de Alzheimer, doença de Parkinson, algum mal, cegueira, perda de audição, cegueira, surdez, esclerose amiotrófica lateral, infarto do miocárdio, distrofia muscular, diabetes. Em casos de diabetes, a gente pode então atuar nos órgãos. Então aí seria o que? O uso de células-tronco diretamente nos órgãos afetados que geram alguma doença. E essas células-tronco elas devem ser normais para não continuar a doença, lógico. Miocardites, até dentes no futuro, calvície. Uau, veja a hora. Se bem que eu tô bem, não tô nem aí para perda de cabelo, pelo contrário, tô na moda. Bom, mas vamos continuar aqui. Artrites, câncer, articulação, lesão na medula, fantástico, regeneração medular. Já conseguiram cortar a medula espinhal de ratos no laboratório e regenerar essa medula. Um rato que estava paraplégico volta a andar. Agora, o desafio para o ser humano é um pouco mais complexo. Por quê, professor? Nós temos uma regulação para a criação da medula bem complexa, um pouco mais complexa do que do rato. Mas eu acredito que nesse século ainda a gente consiga fazer isso. Século XXI. Da pele, transplantes, ossos, regeneração óssea. Então, qual que é a função? Regeneração. Isso é espetacular. Regeneração com células-tronco. Tem casos de mal de Chagas, já estão estudando, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Grande função das células-tronco, regeneração. O que precisa ser feito ainda? Muita pesquisa, muito desenvolvimento, ajuda da biologia molecular, engenharia genética, né? Que na verdade é biologia, medicina unida, então uma farmacologia, estudos de fármacos, remédios que vão ajudar nesse processo. Então, uma série de fatores, nutrição, celular. A gente já conhece alguns efeitos, por exemplo, algumas células viram nervos com ação de ácido fólico, por exemplo. Dando uma ideia de como não é tão complicado mexer assim com células-tronco. O problema é que elas não são totalmente controláveis, como a Maiana Zatz fala na sua coluna lá da Folha, né? Do Estadão, agora não me lembro mais. E ela fala que às vezes, por mais que você dê esse nutriente para a célula, ela pode se transformar, vamos dizer que você quer uma célula de cabelo, de pelo, pode se transformar num dente, num músculo. Então a gente ainda não controla totalmente as sinalizações celulares, que na verdade as células têm uma intrigada rede de sinais químicos, substâncias que a gente ainda não conhece todas. Então a ciência está buscando novidades. O Brasil, o Senado liberou as células-tronco. Ainda bem, né? Acordaram, né? Eles não fazem muita coisa, mas estão lá cuidando da... Bom, foi liberado o uso de células-tronco embrionárias, mas ainda temos algumas restrições, né? A Igreja Católica quis se intrometer nesse negócio da ciência, achou absurdo. Acho que ciência e religião não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui sem entrar muito em âmbitos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, simples, direta e eficaz para a sua prova. Como é que cai na prova? Depois a gente vai ver. Grande abraço para vocês, até as próximas aulas. Deem uma olhada já nas questões de biologia da prova, onde já falam. Normalmente é transgênico, ainda não falam muito de célula-tronco, mas pode cair. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.